senador Antônio Anastasia cedeu às pressões e admitiu que vai disputar o governo do estado. O desafio dos tucanos agora é recuperar os antigos aliados que se dividiram nos últimos tempos. Conversa comigo o deputado federal Marcos Pestana, secretário-geral do PSDB Nacional. Bem-vindo, deputado. Prazer estar aqui de novo. Num momento muito importante para o partido, não é? Os últimos dias sem monotonia, muito agitados e felizmente nós estamos chegando a bom porto. Agora, deputado, a candidatura de Anastasia vai deter aquela perda de filiados que foi noticiada como uma possibilidade de acontecer nessa janela partidária? Muda esse sentimento dentro do partido e pessoas que estavam pensando em sair dele? Olha, toda eleição é balizada por dois vetores: continuidade ou mudança. Tem determinadas eleições que sopra aquele vento na direção da continuidade. Tem outras eleições que o vento bate a favor da mudança. No caso de Minas, pela situação trágica que a gente está vivendo, não pagamento do 13º, apropriação indébita do consignado dos servidores, que é crime de apropriação indébita, atraso com fornecedores, às vezes 1 ano com fornecedores, entre outras coisas, de medicamento. Você tem a retenção dos direitos constitucionais dos municípios, uma situação caótica nas contas públicas, um déficit imenso, e o ajuste não foi feito. O Estado está desorganizado, o sintoma é que não há investimentos relevantes e, portanto, tudo indica que esse será o ano, essa eleição em Minas Gerais, de mudança. O governador Fernando Pimentel... a decisão do Sim, o governador não podemos nunca subestimar. O Palácio da Liberdade sempre foi o Palácio da Liberdade, mas só que ele não está gerando soluções, e sim problemas, principalmente para as lideranças municipais. Os prefeitos estão cuspindo marimbondo contra o governo estadual. Então, dificilmente, na minha análise, pela experiência que eu tenho de 36 anos de vida pública e de muitas coordenações de campanha, dificilmente, num processo de 2 turnos, o governador Pimentel se reelegerá. O que acontece? Então, se há uma perspectiva, um cenário de mudança, há que se organizar as oposições. Surgiram 3 candidaturas: Márcio Lacerda, prefeito da capital; Diniz Pinheiro, ex-presidente dessa casa; e um jovem ascendente na política mineira, que é o Rodrigo Pacheco, que foi presidente da CCJ e que tem 3 anos de vida pública aí, mas é um advogado muito respeitado. Nenhum dos 3 conseguiu gerar, e eu estava apoiando e coordenando a pré-campanha do Diniz. Fizemos um grande evento com 360 prefeitos, 1.500 pessoas aqui em Belo Horizonte, foi o maior evento, mas o fato que não se casava e houve crises internas, como, por exemplo, a intervenção desastrada dentro do PP, onde tiraram o tapete ninguém mais, ninguém menos que o ex-governador Alberto Pinto Coelho. Isso criou uma dissintonia e nenhuma das 3 candidaturas revelou uma capacidade de unir. Entre quem? Entre o pessoal que estava em torno do Rodrigo Pacheco. O PP viveu uma crise interna e tiraram a presidência do partido de ninguém mais, ninguém menos que o ex-governador Alberto Pinto Coelho, uma pessoa querida, uma pessoa gentilíssima, de hábitos amenos, de uma pessoa de diálogo, e fizeram uma intervenção. Sim. E isso gerou uma contradição quase insanável entre o bloco, nosso bloco que estava em torno do Diniz, com o bloco do Rodrigo. E o Márcio estava correndo paralelo. Ele tem um patrimônio administrativo aqui, foi um razoável prefeito, bom, mas o Márcio é conhecido pela sua inabilidade política. Então, ele não é uma pessoa muito agregadora. Só quem agregava, e aí os deputados começaram a entrar em desespero. Tem a famosa tensão pré-eleitoral. É pior que TPM feminina.
E os deputados começaram a entrar em desespero, porque as 3 candidaturas de oposição estavam inibindo soluções que iam ao encontro do interesse dos deputados. Porque o Tancredo falava que peça qualquer coisa a um político, menos o seu suicídio. Então, o ser humano, pela sua natureza, pensa, às vezes, em grandes causas, com espírito nobre, elevado, mas ele pensa... Mas a reeleição é uma prioridade. A própria pele é a principal motivação. Então, houve uma rebelião dos deputados estaduais e federais que começaram a ficar inquietos, e o único que proporcionava uma ampla aliança, que a gente vinha insistindo, que o Anastasia, que tinha capacidade de harmonização, e eu falo com tranquilidade porque meu nome era citado, mas só ele conseguiria o grau de harmonização. Ele cedeu, ele realmente, inicialmente, ele não queria. Porque ele estava sofrendo pressão do PSDB nacional também. Porque não é pressão, também ninguém... precisa de o Anastasia já tem uma aqui, estrada, ele não é criança. Não há esse negócio de pressão, ninguém faz por obrigação, obrigado, pressionado. Ele fez uma reflexão, conversou com vários companheiros, pessoas da direção nacional, o governador Geraldo Alckmin conversou com ele, o ex-presidente Fernando Henrique. Nós conversamos intensamente. Mas isso não é pressão? E ele ele não precisa ser protegido. Tanto que ele queria, não estou dizendo que ele tinha que ser protegido numa redoma, não. Ele é uma pessoa com espírito público, com competência gerencial, é uma pessoa que sempre respondeu aos interesses de Minas. Ele enxergou a implosão que ocorreria e que só ele poderia evitar. E isso amadureceu na quarta-feira passada, na quinta e na sexta, em Ouro Fino, no sul de Minas, ele finalmente fez o anúncio tão esperado. Agora, eu comecei perguntando, o senhor está me respondendo, na verdade, se isso estancou uma possibilidade do PSDB perder quadros. Sim, certamente. Certamente. Não haverá deixa de O senhor descreveu aí um cenário de divisão que ocorreu no partido. A pergunta seguinte, claro, é se o partido vai conseguir reaglutinar esses aliados, não é? Esses personagens que sempre foram aliados. No caso, por exemplo, do Rodrigo Pacheco, nessa segunda-feira, ele fez a filiação ao DEM e a pré-candidatura dele foi lançada oficialmente, e houve uma série de discursos e tal. Qual que é a perspectiva de fato de atrair, por exemplo, Rodrigo Pacheco? Muitos líderes experientes sempre disseram que há só 2 figuras ansiosas na política, os próprios políticos e os jornalistas que cobrem política. A população não está nem aí para a eleição ainda. E aí, é a velha coisa, mineiro não passa o carro na frente dos bois. Cada coisa ao seu tempo. Você está querendo dizer que é a questão de tempo? Não, tem que ter respeito. Porque quando nós criamos, a partir da eleição de 94, o processo de 2 turnos, tanto no plano municipal, estadual quanto nacional, você tem uma lógica contraditória. O segundo turno, a eleição em 2 turnos, quase que impõe aos partidos perseguirem a sua identidade, botar a cara. O Marco Maciel, certa vez, disse uma frase, time que não entra em campo, a torcida não desfralda a bandeira. Então, a realidade, a lógica do primeiro turno, e isso foi em 89, a campanha presidencial, tinha aquela penca de candidatos para todo gosto. 22. Era uma coisa, os debates eram engraçadíssimos, né? Só não ia o Collor, os outros 21 iam, de Lula, Maluf, de Covas a Aureliano. Então, Caiado, Gabeira, Afonso Camargo, Afife, tinha candidato para todo gosto. Mas então, a lógica do primeiro e segundo turno, no primeiro turno você colocaria a cara, disputaria os votos e, no segundo momento,
à luz do dia, diante de tudo que ocorreu no primeiro turno, faria uma reaglutinação muito mais transparente. Porque se você xingar demais uma pessoa, falar muito mal dela, como é que você vai depois explicar que você aderiu a ela? Então é um processo de controle social muito mais rigoroso, porque é feita a aliança à luz do dia. Mas, por outro lado, se você, e nós estamos vivendo isso no plano nacional, se você fragmenta muito um determinado segmento, por exemplo, o Centro Democrático, pode dar, na plano nacional, pode dar Bolsonaro com Ciro, e se a gente fracionar muito, ficar fora do segundo turno. Então você tem um duplo impulso, afirmar a identidade, mas ao mesmo tempo ter sabedoria para ver se não faz o jogo daqueles que são diametralmente opostos ao que você pensa. Você pode esticar a corda, mas nem tanto. Então, assim, a gente tem que respeitar o Rodrigo Pacheco. Mas vai haver existe a intenção do PSDB de atrair ou vai esperar para o segundo turno? Nós temos uma proximidade. A primeira opção ou a segunda que é melhor? O Rodrigo Maia e o ACM Neto, que tiveram aqui no lançamento do Rodrigo, são grandes amigos, parceiros. Na Bahia, se o Neto decidir, que é um dos mais talentosos, ele está com 39 anos, eu costumo falar que na faixa dos 30, é o mais talentoso político. Eu acho que o Neto vai ser governador da Bahia e vai chegar à presidência da República. Dessa faixa mais jovem, é o cara mais talentoso que eu tenho. É nosso amigo, a gente fala. Rodrigo Maia, o PSDB que lançou o Rodrigo Maia, a cadeira de presidente da Câmara seria do Embaçaí. Mas, pois é, mas o então, fato nós é vamos que existe conversar. a candidatura Só que do Rodrigo a gente Maia. Não pode ser... o Rodrigo, é o que eu disse, imagina só, Bolsonaro se tornou um fenômeno de opinião pública num determinado segmento. Ele já está na faixa superior a 21. A minha intuição me diz que ele vai cair, mas não tem nada de científico, eu só acho. Por outro lado, se o PT apoiar o Ciro Gomes, ou mesmo um candidato próprio dentro da cultura do PT, o Lula ainda tem força para levar para a faixa dos 20 históricos do PT. Se o centro lançar Álvaro Dias, Alckmin, Rodrigo Maia, Meirelles, Michel Temer e a Marina dá uma bicadinha no centro, porque ela é soft light, então o centro pode estar fora do segundo turno. Então, eu converso muito com o Rodrigo, então, sou eles vão amigo ter dele. que se entender. Você acha que vai ter que haver uma composição? Olha, nós estamos há quase 6 meses da eleição só, mas parece que é uma eternidade, muita água vai passar debaixo dessa ponte. Só para avançar, porque na verdade o senhor não me respondeu. Diga. Eu quero saber se Rodrigo Pacheco pode ser um aliado imediato, ele é aventado uma coisa ou outra. A vice, eu ou acho, pode ficar para o segundo turno? O maior apoio que ele tinha era do próprio Anastasia. O Anastasia conversou com ele lá em Ouro Fino e explicou as razões que o levaram a mudar o posicionamento dele em relação às eleições de 2018. Ele é extremamente fino, educado, inteligente, sensível. Ele entrou na vida pública há 3 anos. É um grande advogado, criminalista, se saiu muito bem na CCJ e tem um futuro brilhante pela frente. Mas eu acho que ele compreendeu as razões, mas a lógica do democrata, e aí o Rodrigo Maia teve um papel essencial, foi através do Rodrigo Maia que ele foi para o DEM. Então, há uma lógica do democrata que é legítima. Agora, tem um palanque do DEM aqui. Agora, deputado, desculpa, mas eu queria avançar, porque nós temos mais dois nomes para falar deles. Tanto o Diniz... Nós estamos com canais abertos com o Rodrigo Pacheco. Com o Rodrigo Pacheco. Ou estaremos juntos no primeiro turno, ou no segundo turno, certamente. Certo. Diniz Pinheiro saiu do PP, muito zangado, já estava fazendo o caminho dele em tratativas com Márcio Lacerda, que se anuncia pré-candidato, numa tentativa de composição, nada foi definido, mas o fato é que Diniz Pinheiro estava, segundo a gente escuta, bastante aborrecido, apesar dele nunca ter falado publicamente isso, mas que ele estava bastante aborrecido com o seu campo político, com o grupo político, enfim, do qual ele participou, porque ele ficou sem espaço. E agora? Como é que o que se diz falar
nem sempre é a verdade. O que o senhor acha que é a verdade? Não, eu era um dos coordenadores. Eu, Danilo de Castro, Ele não Alberto tem queixa Pinta, sobre o espaço não, nós político éramos dele? coordenadores da pré-campanha do Diniz. Pois é, ele quer hoje, ser candidato. Eu estive hoje na casa dele. E ele queria ser candidato e o aborrecimento dele, do ex-governador Alberto Pinto, foi como uma manobra dentro do PP muito inábil, que fez um afastamento quase humilhante de um ex-governador. A política mineira é cheia, no passado, a tradição é de sutilezas, de as velhas raposas, o jogo inteligente, sutil, mas fizeram quer dizer, botaram o Alberto para fora e o Diniz também, que era do PP. Então eles se realinharam, mas eles estão aborrecidos com esse núcleo, que era o núcleo que estava em torno. Já corria a notícia de que ele já estava fazendo outros voos, que ele ia sair do PP. A saída dele do PP foi, digamos, ele vai filiar no Solidariedade. No Solidariedade. Mas por que já se dizia há tanto tempo que ele ia sair do PP? E que ele já estava fazendo um ele voo decidiu sair do PP. Ele cogitava, recebia muito, é uma pessoa muito querida. Eu falo dos três, ele é o mais próximo a mim, eu sou amigo do Diniz, frequento a casa dele. Ele vai... hoje mesmo eu tive com ele, dialogando. Ele vai apoiar o Anastasia? Eu creio, ele é histórico no nosso grupo. Ele foi presidente da Assembleia os 4 anos do governo. Ele não falou nada com o senhor? Anastasia. Eu e ele somos a mesma coisa nesse processo. Nós fizemos um maior evento, que foi em dezembro, com 360 prefeitos, mais de 1.500 pessoas aqui em Belo Horizonte. Então, assim... Então o senhor está contando que ele vai apoiar a Anastasia? Eu acho que é o caminho natural, mas... E ele teria um problema é que essa ansiedade, a administração do tempo é uma variável política essencial. Nós demos o primeiro passo, que foi um parto. Nós estamos saindo da sala de parto ainda, quer dizer, agora está claro, Anastasia é candidato. Bem, agora vamos cuidar de costurar as alianças porque é delicado. O Anastasia estava efetivamente dando muito estímulo ao Rodrigo Pacheco. Eu estava totalmente integrado na candidatura do Diniz. E também dialogando com o Márcio Lacerda. Então, agora há uma reconfiguração. E nessa reconfiguração, o Diniz Pinheiro é incluído? Certamente, é um companheiro histórico, mas vai depender dele. Sim, essas coisas estão em processo de construção. Nós temos até ele junho. Senado pode ser oferecida? Pode ser. Isso aí não é hora, isso vai ser definido. As convenções são a partir de 15 de julho. Então, esse formato, porque tem muitas questões a serem resolvidas, isso é assunto para... Nós temos um problema, que é uma mudança na legislação, que foi a janela partidária. Isso é que antecipou o calendário, 7 de abril. O deputado estadual ou federal pode mudar de partido sem ser punido por infidelidade partidária. Então, isso precipitou o processo. Senão, essa discussão não estaria ocorrendo agora, estaria ocorrendo em junho. Agora, deputado, Márcio Lacerda. Márcio, como é que... O Márcio esse campo agora é uma pretende pessoa, lidar com o Márcio? Ele tem uma trajetória, foi prefeito da capital, foi um bom prefeito, mas ele é um solitário. Ele não é uma pessoa agregadora. Ele fala que vai ser de qualquer forma. Ele não tem habilidade, porque, assim, eu tenho uma proximidade de 20 anos com o Márcio, uma interlocução. Ele, empresário, antes de entrar na política, eu, como secretário de Planejamento, ele era presidente do IEL, da FIENG, e a gente fazia uma interlocução forte. Depois, como empresário das telecomunicações, eu no Ministério. Agora, ele chega outro dia num almoço empresarial e, na saída, fala assim: o meu problema com o PSDB é que eles não me querem e eu não quero eles. Então está resolvido? Está resolvido? Não vai ter conversa com ele que resolveu. Não, tinha, mas ele é desse tipo. Olha, ele só foi prefeito por nossa causa. Nós que fizemos o Márcio Lacerda em 2008 e em 2012.
sem o nosso apoio, ele não ganharia do Patrus em 2012. E ele sabe disso, sabe muito bem. E também em 2008 ele partiu de 1%. E aquela foi uma aliança inédita que nós tivemos, inclusive, com o PT. Fernando Pimentel e o então prefeito Fernando Pimentel de Belo Horizonte, com o então governador Aécio Neves, apoiaram o Márcio Lacerda como o que ficou chamado da aliança. Aquilo assustou o Brasil inteiro. Vai isolar o Lacerda, que nem isolou em 2012? Não, nós não vamos isolar. Vai conseguir fazer isso de novo? Depende da ótica que eu usar. Nós vamos aglutinar. Nós queremos O Tancredo falava que a política é a arte de ciscar para dentro. Falei 2012, mas é 2016, estão me corrigindo, é verdade. 2016 que aconteceu. Não, nós não isolamos. Política é a arte de ciscar para dentro, de somar, não é de dividir. Então não é que a gente queira isolar o Márcio Lacerda, nós queremos somar em torno do Anastasia uma amplíssima frente que represente. Porque, olha, o próximo governador, a gente fica achando que é um prêmio. A situação nossa é pré-falimentar. Nós estamos a um passo do Rio de Janeiro, um pré-pesão. O próximo governador vai ter uma tarefa duríssima. E para isso ele precisa de um amplo apoio. Então nós já queremos arregimentar isso durante a campanha para construir a base de apoio, porque o governo vai ter que fazer reformas profundas. E só com apoio político e social o futuro governador vai conseguir isso. Então não é que a gente queira esvaziar, isolar ninguém. Nós queremos somar, botar o máximo de ovos no nosso balaio. Agora, deputado, foi veiculado na imprensa que o senador Antônio Anastasia, ao concordar em ser candidato, ele teria colocado condições. Entre elas, ter autonomia para a escolha da chapa, significa que a chapa majoritária, o vice dele e os nomes... não foi nem ele que exigiu, nós colocamos... Ao Senado, não é? E também ter autonomia em relação à coordenação geral da campanha. Isso. Né? Natural. Isso implica o papel do senador Aécio Neves? E qual será o papel do senador Aécio Neves nessa campanha? Olha, essa pergunta o senhor sabe por que eu estou fazendo. Sim, né? Existe aí uma resistência grande dos candidatos serem acompanhados por Aécio, porque ele está numa situação complicada publicamente. Porque eu sou amigo do Aécio, parceiro, fui secretário dele em 2002, os 8 anos, secretário de Saúde, e acompanhei o Aécio em toda essa trajetória mais recente. E ele foi o maior governador desde o JK. E dá um contraste imenso com o governo Pimentel. Não vou repetir as coisas que fizemos, mas dos 4 últimos hospitais inaugurados em Minas, nós abrimos 3 e o Calil abriu o último, que foi o do Barreiro. 220 cidades que não tinham asfalto alcançaram asfalto. 450 cidades que não tinham celular alcançaram. Eu, como secretário de Saúde, no governo, o Aécio e a minha equipe no governo Anastasia, nós fizemos 1.500 postos de saúde para o programa Saúde da Família. Nós fizemos a regionalização da saúde com o PROSP. Nós investimos como nunca na atenção básica através do programa Saúde em Casa. Fizemos o canal Minas Saúde, que é um sucesso, infelizmente o governo interrompeu e... É impressionante. Farmácia de Minas, fizemos 700 farmácias. Então foi um governo marcante na área de eletrificação rural. Qual vai ser o papel? Então ele só tem para a gente patrimônio. Fechar, porque o nosso tempo está acabando. O que acontece? O Aécio passou pelo pior momento da sua trajetória, que foi aquele diálogo com o Joesley, todo mundo, com ampla repercussão e cobertura, principalmente do principal canal de televisão brasileiro. E, obviamente, ali ele vai se defender na justiça, vai ter direito a um amplo direito de defesa, ele está convicto que vai, com o tempo, provar a sua inocência. É claro que isso, o poder da mídia, o poder da televisão é imenso. Mas ele vai ficar afastado desse processo? Não, ele ainda tem um grande... Inclusive ele vai ser nas pesquisas... A coisa, é possível, isso não é hora de discutir, não adianta passar essa ansiedade. Quem é experiente sabe que a própria realidade vai decantando
e vai gerando soluções e apontando caminhos. Não é hora de discutir. Ele sempre colocou o destino de Minas acima da sua trajetória pessoal. Mas que papel ele pode ser candidato ou pode não ser. Que papel ele pode exercer na campanha? Ele pode ser candidato ou não. Ele vai fazer o que for bom para Minas. E é inegável que ele teve um desgaste grande, mas ele tem um passado político, ele tem recebido ele tem feito encontros regionais com prefeitos, lideranças municipalistas, e ele é muito bem acolhido. E ele, na hora certa, ele vai fazer a opção dele e sempre eu tenho certeza que vai predominar, como sempre foi, o interesse de Minas Gerais. Deputado, pena que o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado mais uma vez e estou à disposição sempre. Eu conversei com o deputado federal Marcos Pestana, que é secretário-geral do PSDB Nacional. Nosso assunto aqui, a partir da decisão do senador Antônio Anastasia de ser candidato ao governo do Estado, como é que o partido está vendo daqui para frente essa jornada que tem até propriamente o período de campanha política, os prováveis aliados, a reaglutinação de partidos, quais são as perspectivas. Esse foi o nosso assunto. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.